muita gratidão temos no coração. Amém? Quem tem muita gratidão? Como Deus é fiel. Como Deus recompensa aqueles que o buscam. Como diz a palavra, muitas aflições passa o justo, mas de todas o Senhor a livra. Quem crê nisso? Então é a palavra de Deus. E aqui Lamentações diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Tem uma tradução que fala, graças ao grande amor do Senhor, as suas misericórdias não têm fim. E ele diz, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Então Davi tinha essa segurança. Por isso que no Salmo 23, depois de algum tempo de caminhada, experimentando a bondade, a fidelidade de Deus, as promessas de Deus na vida dele, ele falou, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O meu cálice transborda. Meu irmão, nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo, e nós vemos no Antigo Testamento Esdras e Neemias, que viveram um momento de restauração em Israel, quando saíram de Babilônia e foram reconstruir as muralhas e o templo em Jerusalém. Eles declararam, eles narraram da misericórdia, da bondade, da justiça, da fidelidade de Deus. Se nós vemos a história da fonte da vida, há 30 anos atrás, em 94, numa das cidades, não foi em Goiânia, foi em Caldas Novas, o apóstolo César convocou alguns líderes que estavam ligados a ele ministerialmente, como comunidade, que não era uma estrutura única, eram estruturas independentes, e lá fundou e iniciou o projeto Fonte da Vida. E nesses 30 anos que se passaram, que nós tivemos já a oportunidade de presenciar 2 momentos históricos aqui, a nossa conferência Unção para Frutificar, e agora essa manifestação de Deus ali na alta corte do país, como declarou o bispo Fábio Souza. Então, meu irmão, nós podemos ver que nesses 30 anos, tantos vales, tantas lutas, mas tantas vitórias, tantas conquistas. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E eu sei que você que está conosco há 20 anos, 25 anos, há 10 anos, há 5 anos, já tem experimentado a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus. Quem já tem experimentado? A essência da igreja é isso, é Deus, é a palavra de Deus, é viver o evangelho. Eu achei interessante, um dos palestrantes lá falou, essa igreja trabalha em silêncio, mas a obra dela é muito maior do que aquilo que está sendo mostrado aqui. E graças a Deus por isso, porque os frutos estão acontecendo, aparecendo, jovens restaurados, famílias curadas, pessoas prosperando através da confiança, da fé que Deus gera no coração, nos cultos, nas campanhas, nas palavras. Temos experimentado a misericórdia de Deus. E se você for lá em Efésios capítulo 2,
o apóstolo Paulo fala isso, nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos da misericórdia de Deus. Não temos mérito. Somos frutos da graça e da misericórdia de Deus. Quem pode declarar isso? Levanta as duas mãos, fala: eu sou fruto da misericórdia, da bondade de Deus, que me alcançou e me plantou nesta igreja abençoada, fonte da vida. Fala para o seu irmão: você é fruto da misericórdia de Deus. Todos os frutos, tudo aquilo que você tem conquistado, não esqueça, vem pela misericórdia de Deus. É claro que Deus recompensa a obediência, mas acima de tudo está a misericórdia dele. Lá em Miqueias fala: semeie justiça e colhe segundo a sua misericórdia. A colheita é muito maior do que aquilo que nós poderíamos imaginar ou merecer, porque Deus é bom. E o apóstolo Paulo, ele não poupa palavra, ele fala claramente com a igreja a partir do capítulo 2, verso 1 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele está falando para todos, para os religiosos e para os não religiosos, porque no nosso nível aqui terreno, nós separamos os pecadores dos religiosos. Quem entende o que eu estou falando? Teve alguns que realmente experimentaram, infelizmente, toda a maldade que a natureza humana poderia experimentar. Teve outros que, graças a Deus, tiveram um ambiente religioso, mas todos pecamos, porque o nível de Deus é muito mais alto do que o humano. Quem entende o que eu estou falando? Jesus falou: eu não vim anular a lei, eu não vim revogar a lei, pelo contrário, a lei veio a ser confirmada. E ele foi mais longe. Moisés julgava, a lei de Moisés julgava a ação, a lei de Cristo, ela condenava a intenção. Se alguém odiar o seu irmão e o amaldiçoar, será como se fosse um homicida. Está escrito ou não está? Palavra de Jesus lá no Evangelho. Se alguém cobiçar outra pessoa, é como se tivesse cometido um ato pecaminoso. Então o padrão da palavra, padrão de Deus, ele não considera só a ação, ele considera também quando a pessoa se entrega ao maligno apesar de não fazer, que se alegra com o erro, que compartilha cumplicidade na mente e no coração com o erro. Por isso, com muita propriedade, o apóstolo Paulo fala: alguns manifestou o fruto do pecado, mas outros ainda não manifestou, mas todos estavam mortos nos seus pecados. Isso vem mostrar a misericórdia de Deus. A salvação não é fruto do nosso esforço, a salvação é fruto da misericórdia de Deus. Jesus se fez homem, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, elas trabalharam em unidade pela salvação da humanidade. O Pai enviou o Filho e o Filho depois sentou à direita do Pai quando ressuscitou e enviou o Espírito. E o Espírito está agora convencendo a nossa geração que todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, nos quais costumava viver, quando, é o verso 2, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar,
o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Oh, meu irmão, anteriormente todos nós estávamos debaixo dessa potestade. Quem entende o que eu estou falando? Alguns ainda estavam guardados pela religiosidade, outros tinham se entregue a essa potestade. Mas a palavra diz, anteriormente nós vivíamos entre ele, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores de ira. Todavia Deus é rico em misericórdia. Quem pode dizer amém? Levanta as duas mãos, fala: todavia o Senhor Deus, poderoso, santo, justo, também é rico em misericórdia. Pelo grande amor que nos amou sem merecermos, nos amou simplesmente, incondicionalmente. E a palavra diz, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Levanta as mãos e fala: obrigado, meu Deus, porque é a sua graça que me resgatou desse principado, desta opressão, deste mundo mau, e eu te louvo, e eu te agradeço, ó Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo. É o batismo, meu irmão. O batismo, ele representa espiritualmente o túnel do tempo. Você volta lá há mais de 2000 anos atrás e passa pela morte e pela ressurreição de Cristo. Romanos 6, o apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade. Quando você desce as águas e é batizado, o corpo do pecado, ele foi crucificado com Cristo. E você levanta para novidade de vida, para andar em santidade, para andar em comunhão com Deus, para desenvolver uma vida na presença de Deus. Então tudo isso a palavra nos ensina. Fomos sepultados, ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Aí a mente quer voltar aos pensamentos ruins, mas você, através do Espírito, rejeita. O corpo e a língua quer voltar aos pés, às mãos, às práticas mundanas, mas através do Espírito e da palavra, você mortifica a carne, alimenta o Espírito e começa a viver uma novidade de vida, uma vida plena, um processo de santificação, de crescimento, de amadurecimento espiritual, para herdar com a igreja as promessas de Deus. Quem quer herdar as promessas de Deus? É desenvolver a nossa fé. E a palavra diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. E nesses 30 anos, no Brasil, na Europa, na África, na América do Norte, na América Latina, aonde a fonte da vida está, ela está manifestando o poder de Deus. Ela está manifestando através das obras da fé, a santidade, a autoridade, o amor de Cristo. Versículo 8 ele diz, pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem é grato pelo dia que Deus te trouxe para a igreja dele, te convenceu a batizar e te deu força para caminhar junto com a sua igreja? Quem é grato a Deus, diz amém. Fala: por causa das misericórdias de Deus, não somos consumidos. Ah, glória a Deus por isso. E finalmente no verso 10 aqui, Efésios, ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer as boas obras. Meu irmão, sexta-feira, quando eu vi ali encerrando aquela sessão, aquele homem que não é cristão, que ele fala o que pensa, quem conhece ele sabe, e ele falou: apóstolo, eu vou te dizer algo com muita verdade, por causa de pessoas como o Senhor e a obra da fonte da vida, é que ainda eu acredito na raça humana. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Porque Deus, através da igreja, através do testemunho de quem serve a Cristo, seu, na escola, na faculdade, na família, teus filhos, tua descendência, o fruto da igreja é algo que a sociedade, a verdade, a santidade, a bondade, a misericórdia, a autoridade, é algo que a sociedade, ela rejeita porque não conhece. Quem já foi assim, levanta a mão. Quem já criticou porque conhecia de fora, mas não conhecia por de perto, né? Era conduzido pelo príncipe da potestade que opera na mentalidade humana, para zombar, para criticar, para praguejar, para caluniar a igreja e os cristãos. Mas quando prova a bondade de Deus, quando prova a misericórdia de Deus, aí fica preso eternamente. Mas não é uma prisão forçada, é uma prisão de laços de amor. Quem está preso a Cristo e a Deus e ama a igreja, porque laços de amor te alcançaram, diz amém. Que coisa linda, maravilhosa é o plano de Deus. E eu posso te dizer com segurança, a fonte da vida está caminhando nessa trilha. Quem vai ajudar a fonte da vida a crescer, a expandir, a prosperar nesse projeto maravilhoso? Amém? Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo demonstrando a misericórdia de Deus. Agora vai comigo lá em Neemias capítulo 9. Neemias e Esdras, dois profetas, dois líderes na restauração dos muros e do templo de Jerusalém, na época de Ciro, rei da Pérsia. Se não me engano, Ciro fez um decreto, depois veio Dario, e eles fizeram um decreto para restaurar os muros de Jerusalém e também o templo. E a palavra diz que quando eles concluíram a obra dos muros, a palavra diz que eles fizeram uma grande celebração. E eles relembraram a história de Israel. E eu queria destacar alguns pontos aqui nessa lembrança da história de Israel, meu irmão. Como revela a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Aí abre comigo Neemias capítulo 9, versículo 5. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, aí vai ler esses nomes bonitos aí, e aí ele declara: levantem-se e louve ao Senhor, seu Deus que vive para todos sempre.
Bendito seja o seu nome glorioso, a sua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Quem crê que o nome de Deus é glorioso? Quem crê que dia 7 lá no Ibirapuera, esse nome vai ser exaltado? Dia 8 de agosto aqui na Câmara Distrital, esse nome vai ser exaltado, como foi lá no Senado, no Congresso. Quem crê, levanta as duas mãos, fala comigo, fala: bendito seja o seu nome, que é glorioso, e a sua grandeza, oh meu Deus, está acima de toda expressão de louvor. E ele continua dizendo: só tu és o Senhor, fizeste os céus, o mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adora. Meu irmão, a vida é fruto da misericórdia de Deus. Deus criou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida. Lá no útero, quando uma criança é gerada, é Deus que libera a vida. Quem crê nisso? É Deus que libera a vida e dá livre-arbítrio para a humanidade, para escolher servi-lo ou não, mas a vida é dom de Deus. E ele continua dizendo: tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste o coração dele, que era fiel, e fizeste com ele uma aliança. Eu e você somos frutos da aliança de Deus com Abraão, que se cumpriu não na descendência terrena. Há promessas para Israel, é claro, mas a aliança plena se cumpriu em Cristo. É a nova Jerusalém, é a igreja do Senhor, a qual nós pertencemos e somos frutos desta aliança, prometendo dar aos seus descendentes. Aí são as promessas contemporâneas para a descendência de Abraão, que depois de 430 anos saiu do Egito e foi possuir com Josué, Moisés, Calebe, a terra prometida. Que aqui eles estavam voltando para reconstruir os muros de Jerusalém e relembrando os feitos de Deus. E a palavra diz: cumpriste a tua promessa, porque é justo. Meu irmão, Deus é justo. Se algum momento passa no seu coração, você está passando um deserto, um período de provação, quando nós vimos a fonte ser manejada, e nós vivemos com o apóstolo e a equipe esses 30 anos, nós podemos dizer: Deus é justo, porque Deus tem recompensado. Quem diria um homem que tentou destruir, criticar o apóstolo e a igreja? É que nem Abimeleque, a bispa falou, é que nem Abimeleque, tentou destruir Isaac, e depois falou: é impossível, e reconheceu que Deus estava com ele. Deus vai recompensar sua oração, sua obediência, seu sacrifício, sua perseverança, sua confiança, sua fé, porque Deus é justo. O diabo quer semear na sua mente e no seu coração momentos difíceis, que você pensa: onde está Deus? Aonde está a fidelidade de Deus? Mas aí vem o apóstolo em Hebreus, fala: Deus não é injusto para esquecer o teu sacrifício e o teu socorro e a tua ação
para com ele e com a igreja. Deus é justo. Deus recompensou Abraão, porque Abraão largou a sua parentela, foi para uma terra que não conhecia e caminhou e peregrinou na terra da promessa, em obediência a Deus. E aí no verso 9 ele fala, o Senhor viu o sofrimento dos antepassados no Egito, ouviu o clamor deles no Mar Vermelho. Meu irmão, teve um período que Israel, depois de um momento de glória no Egito, veio um faraó que não conhecia José, que não conhecia os feitos de Deus e perseguiu a descendência. Mas a palavra diz que depois de alguns anos, décadas de sofrimento e aflição, Deus ouviu o clamor, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar a pé enxuto. E a palavra diz que os seus perseguidores, verso 11, dividiste o mar diante deles para que o atravessasse a seco, mas lançasse os seus perseguidores na profundeza como pedras agitadas. Fica de pé, quem crê que Deus vai lançar teus perseguidores nas profundezas, e eles não tocarão em você, nem na sua descendência. Se você pular para o verso 20, eu não vou ler todos, vou ler alguns. Esse texto de Neemias é lindo, é maravilhoso. Deste o teu bom espírito, Neemias 9, 20. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhe água para matar a sua sede. Meu irmão, há períodos de fartura e há períodos de escassez. Há períodos de abundância e há períodos de ensino, treinamento. Quem entende o que eu estou falando? De provas, mas nunca vai faltar a instrução do Espírito. No deserto, 40 anos, a palavra diz que não faltou a instrução do Espírito. Não faltou o maná. O maná não representa abundância, mas representa provisão em tempo de escassez. Quem entende o que eu estou falando? Deus guardou o seu povo no deserto e não faltou água para saciar a sede. Sabe por quê? Porque Deus é bom, meu irmão.